Boa noite a todos, queridos companheiros de jornada. Estamos aqui, como disse o Cabral, em nome da USE, para desenvolver um trabalho extensivo da FEB, Federação Espírita Brasileira, que a partir de um plano de ação, nós estamos trabalhando temas que julgamos nós, espíritas, devam ser trazidos à tona na sociedade. E um deles, exatamente o assunto de hoje, é com relação à família. A família que antes sempre se dizia que era o berço da sociedade e tudo mais, isso ficou tão batido que as pessoas já não imaginam mais o que seja. Pelas nossas leituras, a família, na verdade, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Seria uma recrudescência do egoísmo. Isso está na questão 774 do Livro dos Espíritos. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Ora, muita gente nos compara, nós humanos, como se nós fôssemos os animais. Quer dizer, nasceu, cresceu um pouquinho, não precisa mais mamar, solta na rua, como os animais fazem, e que está tudo certo. Nós vemos por algumas sociedades, em alguns países, poderíamos dizer assim, mais ricos ou mais desenvolvidos economicamente, mas não tão desenvolvidos moralmente, que também têm esse tipo de comportamento. Os filhos crescem um pouquinho, já podem ser soltos por aí. Mas essa recrudescência do egoísmo, quer dizer, não vamos mais cuidar dos nossos filhos, vamos ficar com o que temos para nós, é o que está levando essa nossa sociedade a uma situação que hoje nós estamos todos preocupados. Essa situação de preocupação. Outro dia eu vi um comentário do Manuel não, o filho do Manuel, é o Carlos Alberto de Nóbrega, no programa do Raul Gil, está até no YouTube, onde ele dizia: eu respeito muito a Rede Globo, os artistas não têm culpa, mas a programação que eles estão fazendo hoje, com relação, é uma agressão à família. Aquilo que nós demoramos 1 ano para educar os nossos filhos e as nossas filhas, em 1 hora de novela, eles derrubam tudo. Porque eles começam a ver aquilo e dizer, não foi isso que você me ensinou. E isso, para eles, é muito mais divertido do que aquela postura moral que nós, pais de família, procuramos passar para os nossos filhos. É uma imoralidade no casal, na família, nos parentes, na exploração da filha. Nós não sabemos mais aonde isso vai parar. E o pior é que nós damos guarida para isso, porque todo mundo tem um controle remoto na mão e continua assistindo. Acontece que algumas pessoas realmente não suportam. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu não consigo ver, eu saio da sala. Mas a maioria vê, e é isso que eles estão procurando. Agora, em cima desse nível de audiência, o que nós podemos imaginar que tem por trás? Propostas de fazer com que a nossa sociedade familiar seja totalmente destruída. E uma sociedade destruída moralmente, ela fica muito presa de quem tiver interesse de fazer alguma coisa, como nós estamos hoje vendo para o nosso país situações muito difíceis. Vamos vivenciar aí agora uma decisão muito grande, não estamos aqui para falar em política, mas que condições nós vamos ter para suportar o que nós vamos ter que passar pela frente, que nem imaginamos. Mas se nós vermos alguns países vizinhos aí que fizeram o que nós estamos no caminho, a gente já pode colocar a barba de molho. Agora, e as nossas famílias? Como é que ficam? As nossas famílias estão sendo destruídas. Ontem, visitando a casa do vovô, nós vimos uma senhorinha, daquela que está assim mais decrépita, coitadinha, e que estava sendo amparada por uma voluntária lá da casa do vovô, que aliás nem sei se é voluntário, não se pode mais ser voluntário se não for profissional,
mas uma pessoa da casa do vovô amparando ela. Eu ainda comentei e falei, se fosse o filho dela que estivesse ali, com certeza era ela que estaria amparando o filho. Como é a mãe, não estou aqui para julgar filho nenhum. Pode ser que ele esteja trabalhando, pode ser que ela nem tenha o filho, pode ser uma porção de coisas. Mas uma mãe que tem um filho, ela não abandona nunca. Essa é a proposta da família. Nós vemos que até os apartamentos construídos aí pelo governo, as escrituras são feitas em nome das mulheres. Por quê? Porque os pais pegam a escritura e vão vender. A mulher não, ela segura porque ali ela tem a base para criar os filhos e manter a família. Veja que dificuldade que se tem hoje para manter uma família unida, para dar educação. Agora, o que a mídia faz, o que a própria sociedade oferece de vantagens para as pessoas, o risco que nós temos aí com relação ao narcotráfico, onde nós temos as nossas crianças com 10, 12 anos, trabalhar não pode, estudar não tem a escola suficiente, ou então não quer saber de estudar, mas ele ganha mais de um salário mínimo por semana. Esse rapaz, quando crescer, ele vai se sujeitar a ganhar um salário mínimo por mês? Porque ele não vai ter estudo, não vai ter nada? É essa geração que nós estamos tendo, que estão nos assaltando, nos matando, enfim, criando toda essa situação de violência que nós conhecemos. Aonde está o cerne de tudo isso? É na desunião da família. E isso começa quando? Começa quando os nascimentos ocorrem sem condições de dar a essas crianças que nascem uma educação, um amparo e tudo mais, e realmente aí se dissemina, voltando lá quase que como os animais. Quando Pelé fez o 1000º gol, quem ainda se lembrar dos que estão aqui, ele disse, vocês precisam olhar pelas nossas criancinhas. Foi muito criticado. Ele estava fazendo uma profecia, porque naquele tempo nós estávamos tendo em São Paulo as primeiras crianças de rua na Praça da Sé. E aquelas crianças realmente disputavam alimentos e lugares para dormir com os ratos na porta dos bares, com os cães para disputar o lugar para dormir e assim por diante. Só que de lá para cá, realmente, quase nada foi feito e é essa situação que nós temos hoje. E isso, se nós falamos nessa violência e nessa situação de crianças que não têm o amparo familiar por questões econômicas, mas e as que têm? Como é que nós estamos? Vamos pensar naquelas crianças que nascem num lar, numa família e tudo mais, como é que elas estão sendo criadas? Como é que nós, pais, trazemos para nós a conquista desses filhos, dessas crianças, dessas nossas moças todas em casa? Qual é o diálogo que nós temos? Qual é o ensino que nós damos a elas, no sentido de ter não só o aspecto de ordem moral, mas da sua preservação, da amizade que se cria dentro de casa, pelo respeito, e assim por diante. Como são as nossas conversas com os nossos filhos? São conversas que terminam num abraço? Ou conversas que terminam num bater de porta e não sabe que horas volta? Qual é as programações hoje de diversão que se tem? Primeiro que não se pode fazer mais nenhuma programação juntos os pais e os filhos. Está certo que eu não quero me reportar à nossa época, da nossa idade, mas podemos entender que tudo tem limite. E hoje nós estamos vendo que as coisas extrapolam. Os pais não têm quase hoje nenhuma condição de fazer com que seus filhos possam sequer ouvi-los, obedecê-los, seguir os melhores caminhos. Nós estamos deixando as nossas famílias se diluírem, a exemplo do que vemos na televisão. E essa proposta da FEB é no sentido de que nós possamos rever esses valores familiares, que as próprias casas espíritas possam desenvolver um trabalho trazendo as famílias para trocarem ideias, para conviverem, para se falar sobre esse aspecto.
Não é reunião mediúnica ou para estudar espiritismo, mas que as famílias possam trocar ideias entre si, poder, inclusive, uma ajudar a outra, dizer, olha, eu também tenho essa dificuldade, como é que você resolveu, e assim por diante. E uma das questões que nós entendemos, que é importantíssimo, que hoje nós não temos mais oportunidade de sentar, conversar em casa com a família. Em cada cômodo da casa tem uma televisão. Quando a família está completa, tem 5 televisões ligadas, 3, 4, cada um no seu programa, cada um naquilo que quer fazer. Não se senta mais para conversar, porque a mesa também, que era um grande momento para uma conversa, hoje cada um tem um horário. Nós temos os casos até de manhã, que nem se consegue fazer o café da manhã, porque quando levanta, levanta atrasado, engole um suco e cai fora. Né? Não se chupa, não se come mais a fruta, agora só se toma o suco, porque é mais rápido. Sem saber o que está se perdendo da nossa alimentação, do como é que vai ser isso no futuro. Mas esse é o retrato da nossa família. A família que nós estamos tendo hoje é esta, que aprendeu com esse mundo afora aí, que foi fazendo as suas mudanças. E além dessa possibilidade que a FEB recomenda, que as casas espíritas possam difundir e incentivar esses encontros das famílias, nós não podemos esquecer também a questão da oração em família, da importância do Evangelho no lar. Se nós não conseguimos, no café da manhã, no almoço, no jantar, num outro momento, durante a semana, será que não conseguimos implantar em nossa casa um momento, num dia, que seja certo naquela hora, e nós conseguirmos fazer com que, paulatinamente, nós possamos ir agrupando a família para, pelo menos naquela meia hora, nós podermos conversar um pouquinho com Deus, através do Evangelho no lar? Não é para fazer uma sessão espírita, não é uma sessão mediúnica, mas é uma leitura evangélica, um comentário sobre o texto lido, umas vibrações de amor, os nossos pedidos de proteção. É a convivência que nós temos com a espiritualidade, sobretudo com o Cristo, que nos visita, através daquele momento tão singelo, tão simbólico para a nossa família, que é o Evangelho no lar. Quanta coisa aprendemos ali. É a oportunidade de cada um fazer também as suas colocações. Será que é tão difícil isso? Sabemos que é. Mas vamos tentar? Estamos tentando. Aquele que não pode vir naquele dia, paciência, mas não deixemos de fazer sem aquele que não pôde vir. Porque senão nós entramos, fulano não veio, então não vamos fazer. Não, temos que ter alguém que realmente incentiva. É um compromisso nosso com a espiritualidade. Muitas vezes até numa reunião, numa casa espírita, é tão comum quando a gente diz assim, quem vai fazer a prece? Todo mundo abaixa a cabeça. Ninguém quer fazer a prece, por quê? Gente, a prece é uma coisa deliciosa de se fazer. A prece é uma conversa com Deus, nosso Pai. Se vem um artista aí, todo mundo corre para o campo do Botafogo para ver o artista, para conversar com ele, para tirar fotografia. Ora, nós podemos receber o Cristo em nossos lares toda semana, naquele dia, naquela hora, sem correria, sentados à mesa, vamos até degustar uma aguinha no final. E como é difícil as pessoas procurarem isso. A prece é uma conversa com Deus, não nos esqueçamos disso. É uma grande oportunidade, que o próprio Cristo nos disse, que o vigiai e orai, que é a nossa grande defesa. Quando nós temos diante de nós situações difíceis, qual é a recomendação? Primeiro, é estarmos vigilantes. Segundo, é a oração. Imediatamente, nós teremos restabelecido a nossa condição de mente límpida. Quando Jesus disse, não turbeis a vossa mente, por quê? Por que isso? Para que nós possamos receber as intuições do plano espiritual para as dificuldades, solução das dificuldades que estamos vivenciando. Com o conhecimento que a doutrina espírita nos passa, como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará,
é essa liberdade que nós estamos recebendo. Agora, nós precisamos conhecê-la, precisamos estudá-la. Não é nenhum curso de pós-graduação, é uma leitura em que a gente entende aquilo que está lendo. A leitura do Evangelho, por exemplo, que eu brinco sempre, não é livro de reza. O Evangelho é um livro de informações, é o manual da vida. Ali está o exemplo que Jesus nos deixou. Jesus nos foi enviado pelo Pai para ensinar o povo da terra. E está bem resumido ali, não é nenhuma Bíblia de 1.800 páginas em papel fino, nada disso. O Evangelho tem 400 e poucas páginas, com letra grande, e que não temos pressa para acabar a leitura, mas devemos lê-la e entendê-la. Com isso, nós estaremos com todas as portas abertas com relação aos nossos momentos que passamos algumas dificuldades. Dificuldades essas que são as oportunidades de aprendizado que nós temos. E por aí nós vamos trabalhando a nossa existência, a nossa vida, e vamos percebendo o quanto é bom viver e o quanto é fácil viver. A evangelização da família não é reunião de estudo, é um espaço de encontro de familiares para o exercício de convivência entre os elementos que formam a família. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência ao egoísmo. É isso aí que eu estou, inclusive, repetindo para ficar muito claro. Recrudescendo o egoísmo. Por quê? Eu não quero compartilhar com ninguém aquilo que eu sei e que eu aprendi, não quero compartilhar com ninguém os bens que eu tenho, não quero compartilhar os meus momentos, porque eu quero fazer o que eu quero e não quero abrir mão para poder estar com os outros, participando também do que os outros querem. É uma forma de nós nos equilibrarmos em família. Nós temos que não deixar recrudescer o egoísmo, mas também de participarmos daquilo que os outros querem fazer também. Porque são oportunidades para que nós façamos juntos, dentro de princípios cristãos, que nem sempre os outros sabem, mas que nós podemos orientar, sem imposição, sem briga, sem discussão, muito pelo contrário. Que aproveitemos esse conhecimento, que aproveitemos a paz espiritual que possamos manter em nossos lares, para fazer com que a nossa família possa ser uma família equilibrada, uma família honrada, uma família que espera sempre pelo melhor a cada dia que passa. Não vamos nem falar que espera pelo melhor no futuro, não, é a cada dia. Porque o nosso futuro não tem fim. Por que não tem fim o nosso futuro, nunca chega? Porque nós somos imortais. Nós não temos várias vidas, nós temos uma existência. Essa existência é do momento em que fomos criados por Deus para sempre. Não vai parar nunca, nós somos imortais. Nós temos pequenos momentos de vida reencarnada. Segundo as estatísticas, aí em torno de 74 anos para cada um de nós. E é isso. Chegou o momento, nosso corpo acabou, vamos esperar uma próxima oportunidade para uma nova reencarnação, esperar uma nova família, aproveitar aquilo que nós aprendemos na família atual para aplicarmos na família próxima. E não nos esqueçamos de que se os mandamentos maiores é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o próximo mais próximo são os nossos familiares, a quem devemos amar, respeitar, orientar e dar guarida em seu crescimento espiritual. No Evangelho está escrito que o menor aprende com o maior. Se nós não sabemos como ensinar, vamos aprender para ensinar. Então, muitas vezes, se a gente pensa que nós estamos fazendo a caridade para o menor é que está fazendo a caridade, porque para ensiná-los, nós temos que aprender. E esse aprendizado é que vai nos colocando na linha do tempo, em busca da perfeição, que é o que nós estamos fazendo aqui. Afinal, o que nós estamos fazendo aqui neste planeta? Nós não somos daqui, nós fazemos parte de uma família universal. Somos filhos de Deus, criados por Deus, rumo à perfeição.
esses momentos que nós passamos aqui nesse planeta é exatamente para desenvolvermos, através do nosso conhecimento, que estamos colocando na nossa inteligência, porque como espíritos que somos, fomos criados simples e ignorantes, mas inteligentes. O espírito é o ser inteligente do universo. Deus é a inteligência suprema. Então nós temos que colocar informação, conhecimento na nossa inteligência, para que nós possamos fazer jus à nossa racionalidade. Nós não somos racionais. Os animais que separam a família quando não precisa mais e cada um vai para o seu lado, são os irracionais. Mas nós já somos racionais. Nós já temos a responsabilidade da nossa conduta. E o que nós estamos fazendo com relação aos nossos pares e às nossas proles? Nós estamos cuidando deles ou estamos fazendo como os animais fazem? Não precisa mais de alimento e cuidado, solta para a rua. Mas muito mais do que necessidade física, eles precisam da educação moral, da educação do dia a dia, da educação da amorosidade, do despertar nesses indivíduos as suas virtudes, porque todos nós temos um canteiro de virtudes que já estão semeadas. Nós precisamos fazê-las florescer. E é através do dia a dia, do nosso comportamento, do nosso sentimento, é que nós vamos fazer as nossas virtudes florescerem dentro de nós. E é aí que nós vamos nos tornando aquilo que é a proposta do Evangelho, nos tornarmos seres humanos de bem. Que é essa a ideia dessa nossa atual reencarnação. Está na hora, Cabral? Não, mais 5 minutos. Então, nós estamos sempre, prometi para o Cabral que cumpriria o prazo direitinho. Então, nós estamos sempre procurando o que eu faço agora. O caminho está todo trilhado para nós. É só nós pegarmos e conhecermos através do que a doutrina espírita nos passa. Conhecendo mais a doutrina, internalizando a doutrina em nós, praticando aquilo que ela nos propõe, nós vamos percebendo que a nossa vida ela vai se tornando muito mais agradável, muito mais gostosa de ser vivida. Nós vamos encontrar prazeres em coisas que alguns até ficam admirados. Mas você gosta de ir numa tarde lá na casa do vovô, passar com os velhinhos? Não tinha o jogo do Botafogo, não tinha não sei o quê, não tinha não sei o quê. Não, os valores nossos, não estou criticando quem gosta do jogo, eu também gosto. Mas se você tem um compromisso, e você sabe o quanto é importante para aqueles nossos irmãozinhos que já estão nos estertores desta existência atual, ou dessa vida aqui, dessa passagem, o quanto é importante para eles, é só ir lá e ver. Vai lá cantar com eles, vai dançar com eles, vai cortar as unhas deles. Eles precisam de atenção. E é tão pouco tempo que eles nos pedem isso, e o retorno que eles nos passam, você passa 2 horas no Botafogo, o jogo acaba 0-0. Você sai de lá, você sai cheio de energia boa. Você sai feliz e diz assim, por que você está feliz? Não teve nada que pudesse dizer, me fez feliz, não ganhei presente, não fiz nada. Não, mas eu ganhei de cada um olhar de amor, ganhei de cada um um agradecimento, uma coisa desse tipo. Você não precisa gastar dinheiro, levar presente. Leva um pacotinho de bolacha. Quanto vale para o velhinho que ele só come bolacha e toma leite? Quanto vale um pacotinho de bolacha para ele? Nem precisa, porque lá eles dão. Mas ele fica feliz porque ele ganhou a dele. A dele é diferente, a dele tem chocolate, coisa que o vale. Gente, a vida é tão fácil de ser vivida, nós não precisamos sofrer nessa existência. Mas nós temos um hábito de gostar de sofrer. Tem gente que a gente nem pergunta mais, porque quando pergunta como vai, resolve contar. Aí você não aguenta ouvir. Aí você vai ver quanta coisa que aquela pessoa podia tirar daquele momento de sofrimento que ela tem. Viver é bom, desde que nós possamos aprender. E nós temos que aprender a encontrar o caminho da porta estreita, não da porta larga. Porque da porta larga eu costumo dizer,
a festa é na frente, mas lá no fundo é uma ressaca difícil de aguentar, não é? Porque na frente da porta larga está toda a festividade. Depois vão lá os compromissos e os resultados daquilo que nós fizemos. A porta estreita é uma porta de conhecimento, é uma porta de amor, e lá no fundo está a felicidade. Essa felicidade cabe a nós encontrá-la na nossa vivência, e tudo começa na nossa família. Porque, como disse Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar. E como é que nós queremos uma boa escola para os nossos filhos, se nós estamos com os nossos lares desequilibrados? Como equilibrar os nossos lares? Através da prática do Evangelho no lar. Existe um folhetinho aqui sobre o Evangelho no lar e no coração, que explica direitinho como fazer. Eu tenho certeza que aqui, nesse auditório e nas outras salas que nos ouvem, muita gente faz. Mas, basicamente, o Evangelho no lar, ele não deve ser uma sessão espírita em casa. Não devemos receber espíritos em casa. Mas é uma reunião em torno de uma mesa com as pessoas da casa, eventualmente, se chegar uma visita na hora, recebê-la, uma leitura do Evangelho, comentários sobre o texto lido, as vibrações pelas fraternidades ou para aqueles a quem a gente quer mandar uma vibração de amor. Pode-se fazer os pedidos também que nós queiramos para a espiritualidade, os nossos agradecimentos, e uma prece de encerramento. Demorou quanto tempo isso? 20 minutos? 30 minutos? Não deve passar disso. Sejamos também condescendentes com a espiritualidade que nos visita. Não vamos ficar esticando isso, comentando, ou perguntando, será que eu vou poder comprar o carro? Será que esse namorado é com quem eu vou casar? Será que eu vou poder comprar a casa agora? Não é por aí, não. Não é reunião de pitonisa. É um evangelho no lar, onde nós temos a nossa confraternização com a espiritualidade e temos o enorme prazer de receber o Cristo em nossos lares. Com a paz de Jesus, permaneçamos todos com ela. Graças a Deus.